Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Será que Jesus ele pode ser considerado um militante político? Será que Jesus pode ser considerado um comunista? Bom, algumas pessoas ficam muito incomodadas quando percebem que um canal de teologia, conteúdos de teologia, tem ligações e tem diálogos com causas políticas. Esse incômodo, ele é fruto de um esvaziamento de uma causa, e eu vou mostrar para você qual é esse esvaziamento, ele é proposital, e esse desconforto também ele é fruto de ignorância, de não conhecer o que é a mensagem de Jesus de Nazaré. Bom, é claro que esses termos de comunista, liberal, social-democrata, ambientalista, seja a terminologia que for, são termos contemporâneos, são termos bem recentes na história da humanidade. É claro que Jesus viveu muito antes desses termos entrarem na pauta do dia, né? Então, sem dúvida, é um anacronismo você considerar Jesus um liberal, considerar Jesus um comunista, um social-democrata ou coisas desse gênero, porque naquela época esses termos não eram usados. A fundamentação desses posicionamentos políticos, eles são muito posteriores à época de Jesus. Agora, será que a vida de Jesus, a sua obra, os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele fez, era apenas espiritual ou tinha implicações concretas para a vida das pessoas? Isso é importante que a gente pare para pensar. E eu posso afirmar para você duas coisas muito importantes. Primeiro, é impossível fazer qualquer ciência humana, e a teologia se encaixa nas ciências humanas, sem dialogar com a política. Qualquer teologia minimamente séria, minimamente comprometida, ela não pode se furtar do seu diálogo com algumas ciências humanas, dentre elas a causa política. E outra coisa importante, a mensagem e a vida de Jesus também eram marcadas por causas políticas. E aí vale também fazer um esclarecimento que, tanto numa explicação quanto na outra, a gente precisa entender o que é que nós estamos falando de política, de causa política. Muitas pessoas acham que falar de política é falar de partidarismo, é assumir a bandeira partidária, seja da legenda que for. Nesse sentido, Jesus não tinha essa questão. Jesus nunca se identificou com um partido político, expressivamente falando. E é claro, a igreja, enquanto instituição, ela deve ser uma instituição apartidária. Isso não significa ser neutra. Significa ser apartidária, não ter uma legenda política, porque todas as legendas políticas têm um programa de governo, uma ideologia que elas seguem, tem uma liderança, tem seus representantes políticos, e isso faz parte do jogo democrático. Nenhuma legenda é canônica, nenhuma legenda é santificada. Nenhuma legenda foi levantada por Deus ou levantada pelo diabo. E esse processo ele não pode, de maneira nenhuma, ser espiritualizado, porque é uma questão democrática que se resolve democraticamente. Claro, você ouvindo, conhecendo, vendo quais as propostas você considera que são as melhores para a sociedade e você vota naquele partido, naquela pessoa com a qual você mais se identifica, né? Agora, Jesus tinha causas políticas em si, que, como eu disse, causa política é muito maior do que causa partidária. Todo partido tem as suas menores causas. Agora, quando nós falamos de causa política, nós estamos falando de educação é uma causa política.
Saúde é uma causa política. Segurança também é. Acesso aos direitos básicos que todo cidadão tem são causas políticas. Falar de justiça, de igualdade, falar de inclusão, falar de democracia são causas políticas que não podem ser patenteadas por legendas políticas apenas, porque são causas tão maiores que todas as legendas deveriam apoiar todas essas causas. E essas causas políticas, é óbvio que elas estavam presentes na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, só não enxerga isso quem teve a sua mente deturpada por uma ideologia, porque outra inocência que as pessoas fazem é que essa fala é muito ideológica. Todas as falas são ideológicas. Tudo é ideológico. Resta saber se a nossa ideologia ela inclui ou ela exclui, se ela dialoga ou se ela demoniza o que é diferente, se ela produz aproximação ou se ela produz fundamentalismo e intolerância. Essa que é a questão. Mas a fé, a vida, o ensino, baseados nos ensinamentos e na prática de Jesus, isso tem implicações práticas e tem implicações políticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Jesus era uma pessoa próxima do povo. Não era uma pessoa que se vendeu para um sistema, seja ele político ou religioso, que vigorava no seu tempo. Jesus está próximo das pessoas que o sistema não estava nem aí para elas. Jesus estava próximo de pessoas que eram excluídas, tanto do sistema político quanto do sistema religioso e social também. Jesus está ao lado das pessoas que mais sofrem. E a morte de Jesus precisa ser analisada, porque a sua morte tem implicações políticas. Primeiro, que a causa do julgamento de Jesus é uma causa política. Jesus foi um preso político, Jesus foi um torturado por causa dessa pauta política e Jesus foi executado sob uma pena de um crime político. Até porque crimes religiosos não eram julgados diretamente pelo império. Causas religiosas não eram condenadas com a pena de morte de cruz. A pena de cruz era aplicada pelo Império Romano para presos políticos e, no caso de Jesus, a sua condenação é por sedição. E Jesus é condenado por dois poderes políticos, um poder que é religioso e outro poder que é o político propriamente dito. Jesus não morreu de velho, Jesus não morreu de alguma doença e nem morreu fruto de algum desastre, de algum acidente. Jesus morreu porque ele foi condenado politicamente. A sua pauta era opor o reino de Deus ao Império Romano vigente naquele cenário. Um império que gerava exploração, maldades, desigualdades, miséria, e Jesus proclama um reino que produz inclusão, acolhimento, um reino que é baseado na justiça, na paz, na igualdade. E como você acha que se conquista a justiça, a paz e a igualdade? Não há outra maneira que não seja pela luta, pela conscientização, pela fé, que era uma fé engajada em Jesus de Nazaré. Agora, a igreja, a instituição, ela transfere para o reino de Deus, né? Ela transfere o reino de Deus para o além, para a escatologia. Ela transfere para o mundo do porvir a causa do reino de Deus, para o pós-morte. E isso acaba se transformando numa utopia que jamais será alcançada. Mas Jesus, na oração do Pai Nosso, ele pede para que o reino de Deus venha até nós, para que o reino se faça concreto em nossas vidas e através das nossas vidas. E para que, através desse processo de torná-lo concreto,
as pessoas possam ir experimentando a justiça, a igualdade, a misericórdia, a compaixão, o amor. Jesus nunca pediu ao Pai para nos levar até o seu reino escatológico. É o contrário. Jesus clamou para que o reino venha até nós e se faça concretude, e se faça realidade. E a morte de Jesus, ela é esvaziada pela religião ao longo do tempo. E aí se falou durante muitos e muitos séculos que a morte de Jesus na cruz foi uma vontade de Deus, que a morte de Jesus na cruz é fruto de um processo de expiação, como diria Santo Anselmo lá no 11º século da era cristã. E ao se fazer essa leitura, você tem um esvaziamento do que significa a morte de Jesus. Porque Jesus não morreu por causa da vontade divina. Jesus não morreu para satisfazer um desejo egocêntrico da divindade. Jesus morreu porque ele foi condenado, foi perseguido, torturado e executado pelas esferas de poder que vigoravam na Palestina do seu tempo. Ele foi calado, ele foi silenciado, porque os seus ensinamentos, a sua fala, a sua fé, ela tem implicações para a vida concreta. Uma pessoa que crê em Jesus e tem apenas uma fé devocional, uma fé que apenas chora, canta louvores, levanta as mãos e não passa disso, essa não é a fé em Jesus retratada pelo Evangelho. A fé em Jesus pode até se emocionar em alguns momentos, pode até levantar as mãos para adorá-lo, pode cantar, não tem problema nenhum, pode cultuá-lo e contemplá-lo, mas ela vai além disso. Ela também se importa com as injustiças que são feitas pelas estruturas religiosas, políticas, sociais do nosso tempo. Ela se incomoda com as desigualdades que geram pessoas pobres, pessoas que não têm o que comer, pessoas que não têm onde morar. Ela se incomoda com o processo de exclusão de outras pessoas, mesmo aquelas que pensam diferentemente de nós, mas são seres humanos e estão sendo excluídos. E a fé em Jesus nos chama a não se conformar com a injustiça e com a exclusão. Na verdade, essa leitura espiritualizada da fé e essa leitura espiritualizada da morte de Jesus não é por acaso, é um projeto. É um projeto construído ao longo de centenas e centenas de anos da história do cristianismo. E o esvaziamento do significado da morte de Jesus é um risco, é um comprometimento daquilo que ele fez, daquilo que ele representa. Porque a cruz não é um símbolo mágico, não é um símbolo de proteção espiritual apenas. A cruz é um símbolo que nós devemos nos identificar com todos e todas que são crucificadas pelas injustiças do tempo em que nós vivemos. Porque por causa da injustiça, Jesus foi parar numa cruz. Por causa da tentativa de silenciamento, Jesus foi parar numa cruz e ela se tornou, desde a igreja primitiva, um símbolo de identificação com uma fé que é concreta, que é engajada, que acontece na vida real, no dia a dia e em prol das pessoas que mais sofrem. E ela se tornou, desde cedo, um símbolo de que há pessoas que são crucificadas diariamente e que, se nós formos cristãos e cristãs, nós temos que estar ao lado dessas pessoas lutando contra a injustiça. Então, respondendo àquela causa inicial, Jesus não era um militante partidário, mas Jesus, sim, viveu causas que têm implicações políticas para a nossa vida. Não político partidário, mas político no sentido maior do termo. A fé em Jesus nos chama à luta contra a desigualdade, contra a injustiça, contra as maldades do tempo presente. A fé em Jesus nos chama para o desconforto, porque não é confortável ser enviado como ovelha no meio de lobos.
Você acha que Jesus estava falando de quê? De perseguição religiosa? Não. Era muito mais do que isso. De lobos que querem vorazmente devorar aqueles que são diferentes e aqueles que colocam em risco a sua a sua própria pregação. Mas a causa de Jesus é a luta pelos padrões que regem o seu reino. Reino é uma instância política, não partidária, mas política, com implicações políticas. E Jesus nos chama para vivermos esse reino, que é baseado na justiça, na paz, no amor e na igualdade. E esse é o chamado de Jesus para a vida daqueles e daquelas que são seus discípulos. Se você gostou, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal e também aproveite para compartilhá-lo com os seus contatos, que em breve a gente volta para tomarmos mais um café com teologia por aqui. Até lá!